Graça e paz, povo de Deus, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa última célula, Célula Mater, os Anônimos de Deus, no capítulo 4. Perdão, os Anônimos na missão, mas também pode ser os Anônimos de Deus. Confesso a vocês que eu estou um pouco sem prática de gravar vídeo, tem muito tempo que eu não gravo vídeo, mas eu tentei manter o ritual, que é a camisa amarela do Brasil e a barba por fazer, né? Assim nós mantemos o ritmo, mantemos a tradição. Antes de começarmos, queria convidar você a orar comigo nesse momento, amém? Feche seus olhos. Grandioso Deus, em primeiro lugar, muito obrigado por este tempo, obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Nesse momento quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao meu, fale aos meus irmãos, e que em tudo e por tudo, meu Pai, nós possamos crescer em unidade, louvando o teu santo nome, pregando a palavra, amando ao próximo, meu Pai, e fazendo a tua vontade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos e fala aos nossos corações, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o estudo dessa noite ele está focado, a base dele é no livro de Atos, no Novo Testamento. Nós vamos ler algumas partes de Atos para sustentar o título dessa lição, que é os Anônimos na Missão. Eu até comecei falando dos Anônimos de Deus, e é muito interessante falar sobre isso, porque uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor, e uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor nesses últimos tempos, é a seguinte: que Ele não me deixe viver uma vida inútil diante dEle, diante da grande obra que Ele tem feito, diante da seara que Ele tem nos proposto. Meus irmãos, nós precisamos de verdade, em verdade e em espírito, viver uma vida de resposta ao Evangelho. Nós precisamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. E para viver essa vida, meus irmãos, nós não precisamos ser famosos, nós não precisamos ser conhecidos, nós precisamos apenas estar dispostos a servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E com isso eu vou convidar você, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 9, e nós iremos ler dos versículos 20, dos versículos 19, até o versículo 25. Amém? Então, 19 até o 25. Atos capítulo 9, do 19 ao 25. E diz assim a palavra do Senhor: E depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto, né? O primeiro ponto, os primeiros anônimos desse estudo são os discípulos, né? Os discípulos que ajudaram Paulo a escapar de mais uma emboscada, de mais um plano de morte. O que nós temos, o que nós precisamos levar em consideração sobre isso? A primeira coisa é a seguinte: a pregação de Paulo, a forma como Paulo expressava a verdade do Evangelho, a forma como Paulo abraçou o Evangelho depois do encontro dele com o Senhor, foi algo revolucionário, né? Paulo ele detinha um conhecimento muito profundo da lei. Paulo era extremamente estudado, tinha uma capacidade de oratória, de retórica extremamente profunda, mas antes de ser Paulo, né, Saulo ele era conhecido como um perseguidor dos cristãos. Então, por onde ele passava, ele acabava causando um grande alvoroço, porque a sua reputação era conhecida. Muitas pessoas acreditavam. No entanto, muitas pessoas ficavam desconfiadas devido ao passado recente de Paulo. E durante esse processo de pregação, de exposição de Jesus como Cristo, como Messias, como aquele que veio para perdoar os nossos pecados e para nos reconciliar com o Pai, aqueles que não eram messiânicos, né,
eles discordavam dessa pregação e perseguiam Paulo devido a essa pregação. Então, naturalmente, eles conspiravam contra ele, tentando capturá-lo, tentando matá-lo, tentando se livrar do problema, entre aspas, que Paulo se tornou e estava crescendo na pregação do Evangelho. Então, esses discípulos ajudaram Paulo na sua fuga. Vamos voltar ao texto aqui, ó. A partir do versículo 23. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Judeus, hein? Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto, né? Os discípulos de Paulo, aquele que aprenderam de Cristo por intermédio da vida de Paulo, sabendo que a entrada da cidade ela estava sendo vigiada, eles usam a muralha como uma opção de fuga para Paulo. O que isso pode nos ensinar, meus irmãos? Que aquele que é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, ele está sempre pronto a ajudar outro irmão em Cristo, né? Hoje nós estamos aqui no Brasil ainda numa realidade onde o cristão ele tem a liberdade de pregar a verdade, né? Entre aspas, porque nós sabemos que cada vez mais os princípios cristãos estão sendo cerceados, né? Nós não podemos já pregar algumas coisas que são consideradas como crime, todos nós sabemos disso, mas nós estamos tendo exatamente cuidado, né? De sempre pregar a verdade a tempo e fora de tempo. Nós seguimos na verdade, não negociamos esses princípios. Então, a partir do momento que nós continuamos a pregar o Evangelho, a pregar a verdade, nós estamos ajudando outros irmãos. Nós estamos ajudando o corpo de Cristo a crescer em graça diante do Senhor, para a glória do nosso próprio Senhor. Então nós aprendemos que os verdadeiros discípulos do Senhor, eles sempre estão prontos a tempo e a fora de tempo para servir o Evangelho da forma que for necessária. Amém? O nosso segundo texto para aprendizado aqui, para embasar o nosso estudo, está em Atos capítulo 11, dos versículos 19 a 21. Atos, capítulo 11, dos versículos 19 ao 21. Que diz assim, ó: Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Mais uma vez, um discípulo do Senhor está pronto a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E ele não precisa ser conhecido ou reconhecido por isso. É muito legal, muito bonito, muito profundo nós entendermos esse movimento de dispersão, né? Esse aqui no caso são os dispersos no estudo, de pessoas que saíram do local de perseguição, né, após a morte de Estevão. E diga-se de passagem, que exposição da palavra e da história que Estevão fez, né? É lindo demais. Estevão ele percorre a história da Bíblia, ele percorre todo o processo de construção até o ápice da Bíblia e prega diante daquelas pessoas, e ele é apedrejado até a morte, e depois disso as pessoas passam a ser perseguidas pela verdade do Evangelho e elas são dispersas. E no caminho até essas três localidades, Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, eles continuam a pregar, mas eles pregam somente para os judeus. No entanto, os discípulos que estão no meio dessas pessoas, atentos à verdade do Evangelho e atentos ao seu chamado, eles também pregam aos que não são judeus, aos gentios, às pessoas de outras etnias, de outras culturas, de outros lugares. Eles continuavam a pregar insistentemente a verdade do Evangelho. O que isso quer dizer? Isso estava exatamente nos planos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os judeus negaram a verdade,
Jesus, ele se levantou, ele continuou a pregar aos gentios, levando salvação até essas pessoas, porque Jesus amava as pessoas. Meus irmãos, os discípulos do Senhor, eles amam o próximo. E uma das formas de demonstração desse amor é pregar a verdade de Deus, é pregar a Bíblia Sagrada, é pregar a verdade do Evangelho, é dizer que Jesus ama, é dizer que Jesus cura, é dizer que Jesus salva, Ele liberta e Ele nos leva a morar na eternidade junto ao Pai. É esse Jesus que transforma a vida das pessoas, que salva o viciado, que restaura casamentos, que continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia no passado, no princípio de todas as coisas, e continua fazendo até hoje. Os discípulos do Senhor, os dispersos aqui citados na Bíblia, que não têm seus nomes colocados aqui na Bíblia Sagrada, eles continuaram a fazer a verdade. Eles continuaram na missão, pregando a verdade de Deus a tempo e fora de tempo. Amém? A próxima passagem bíblica, também em Atos, capítulo 12, versículo 12. Mas, meus irmãos, eu acho que isso aqui é muito importante nós lermos do versículo 6 até o versículo 14. Amém? Eu vou fazer essa leitura com vocês, mas é importante para a gente entender o contexto. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre os 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: "Depressa, levante-se!" E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro obedeceu. "Agora vista a capa e siga-me", ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Meu Pai eterno, que loucura, que coisa linda. Por fim, Pedro caiu em si. "É verdade mesmo", disse ele. "O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer." Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: "Pedro está à porta." Meus irmãos, é muito interessante nós entendermos, né? Por isso eu comecei a ler esse grande milagre, esse grande operar do Senhor, libertando Pedro da prisão e, consequentemente, da morte também. Mas quando Pedro ele passa todo esse processo, que ele é liberto, ele vai exatamente à casa de Maria, mãe de João Marcos. E o texto bíblico ele faz questão de frisar: onde muitos estavam reunidos para orar. Aqui, pessoas estavam intercedendo, não somente pelo crescimento da obra, pelas vidas um dos outros, mas também pela vida de Pedro. E a casa de Maria, mãe de João Marcos, era esse ambiente que uma mulher dispôs a sua casa para que os irmãos, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da maldade humana, da maldade do ser humano naquele tempo, reuniu pessoas para que eles pudessem falar da verdade, para que eles pudessem orar juntos, para que eles pudessem continuar a crescer em unidade como o corpo de Cristo. Um discípulo do Senhor, aquele que está na missão, ele dispõe de tudo que ele tem. Ele dispõe do seu tempo, ele dispõe da sua casa, ele dispõe dos seus recursos, ele sempre dá um jeito de servir a grande causa do Evangelho. Naquele momento, Maria ela utilizou um dos maiores bens que ela tinha, né? Ela dispôs da sua própria casa, do seu próprio ambiente de segurança, porque a nossa casa representa segurança para nós. E ela dispõe de sua casa, mas ela também abre mão, em certa medida, de uma outra coisa, que é a segurança da sua própria casa. A segurança dela, a segurança do seu filho João Marcos e a segurança das pessoas que estavam ali com ela.
mas ela faz tudo isso em prol da obra do Senhor. Meus irmãos, um discípulo de Cristo, um discípulo do Senhor, um discípulo na missão, na obra, ele dispõe, ele coloca, ele se empenha com tudo que ele tem, tanto com a sua mente, com o seu corpo físico, com os seus recursos, entendeu? Ele coloca tudo em prol da obra. E é muito interessante que esse ambiente de intercessão, tanto pela obra quanto pela vida de Pedro, também foi um ambiente de crescimento para a vida de João Marcos. Nós sabemos que João Marcos é aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Naturalmente, depois ele foi aquele que colocou no papel o Evangelho, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e que serve para nós como referência até hoje, como verdade, como um manual de prática, de vida e de fé. Amém? Então, um discípulo do Senhor sempre está disposto a servir, independente do que aconteça, independente do cenário. Ele coloca tudo que ele tem à disposição da obra do Senhor. Amém? Agora, o versículo, capítulo 23, em nome de Jesus, Atos, capítulo 23, e nós iremos ler dos versículos 16 a 22. No entanto, meus irmãos, eu quero ler do versículo 12 até o 22 mais uma vez, para a gente poder entender o contexto da história que está por trás dessa parte aqui. Amém? Então, é Atos, capítulo 23, dos versículos 12 a 22. E diz assim, o subtítulo, desse capítulo aqui é o seguinte: o plano para matar Paulo. Na manhã seguinte, alguns judeus, novamente os judeus, se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Gente, 40 pessoas envolvidas com a morte de um único homem. Um homem chamado por Deus. Foram os principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhe disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar ao seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pediram que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Então, estão de prontidão apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Amém? Meus irmãos, é muito interessante essa passagem e ela tem um ensinamento muito profundo. Um dos ensinamentos profundos, necessários e verdadeiros a este tempo é o seguinte: um discípulo do Senhor, um discípulo de Jesus Cristo, ele é uma pessoa compromissada com a verdade, independente do cenário em que ele está inserido. Meus irmãos, o sobrinho de Paulo, aqui a palavra não diz qual era o nome dele. É mais um anônimo na missão, É mais um desconhecido que serviu à causa do Evangelho. Ele ouviu sobre esse plano para poder matar o seu tio, matar o apóstolo, matar aquele ao quem o Senhor salvou e transformou. E ele poderia ficar quieto, porque ele sabia que alguém poderia descobrir que ele ficou sabendo e foi contar a verdade. Então ele poderia ter optado por, não, eu vou só orar, vou ficar quieto, não vou falar nada, vou deixar isso para lá, não vou me meter nisso. Ele poderia fazer isso, ele poderia ter tomado a decisão errada, de prezar pela sua segurança, prezar
pela segurança de outras pessoas, pelo restante de sua família, mas ele era um discípulo. Ele conhecia a verdade, ele estava compromissado com a verdade. Então ele procurou exatamente as autoridades e contou todo o plano que estava sendo arquitetado para matar o seu tio, para matar o apóstolo Paulo. Meus irmãos, um servo do Senhor, ele está compromissado com a verdade a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, nós não podemos recuar com aquilo que é essencial ao Evangelho, com aquilo que é indiscutível perante a palavra. Aquilo que o Senhor estabeleceu como eterno, como verdade primária, não pode ser negociado de maneira alguma. O que eu estou querendo de você? Querendo dizer para você, tudo aquilo que você tem aprendido do Senhor, tudo aquilo que você tem entendido que não é negociável, você precisa continuar a ministrar na vida de outras pessoas. Porque as pessoas precisam da verdade. Meus irmãos, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, elas estão sentenciadas à morte, e à morte eterna. O grande plano de Satanás e do diabo de tragar o máximo possível de pessoas para o inferno pode ser compreendido à luz da Bíblia. Nós podemos trazer para a nossa compreensão como esse plano de pessoas que arquitetaram para matar Paulo. Satanás também está arquitetando de N formas possíveis levar pessoas para o inferno, matar essas pessoas eternamente. Mas nós somos aqueles que conhecem a verdade e nós vamos correndo até essas pessoas, contar a verdade do Evangelho, contar e dizer para elas aqui, sem Jesus você está condenada a uma vida de sofrimento, à morte eterna. Você não vai conhecer a beleza da vida ao lado de Deus. Você não vai conseguir viver uma vida melhor aqui na terra. E, consequentemente, você não vai alcançar a vida eterna pelo intermédio da grandiosa obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos, meus irmãos, contar a verdade do Evangelho para as pessoas, independente do que isso vai representar. Eu vou mandar para vocês, se possível, junto com o link do estudo, um álbum chamado Amado Timóteo. Com algumas pessoas eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso, e uma parte da ministração desse álbum diz que quando nós conhecemos o Evangelho e nós assimilamos a verdade do Evangelho e recebemos o Evangelho, e o Espírito Santo ele começa a trabalhar na sua vida, inculcando o Evangelho cada vez mais profundamente em nossas vidas, nós chegamos ao ponto de não saber onde começa Jesus em nossa vida e onde termina Jesus em nossa vida. O Evangelho ele toma novas cores diante dos nossos olhos e nós passamos a viver a verdade em profundidade, com poder e graça diante do nosso Senhor. Meus irmãos, um discípulo do Senhor, ele está compromissado com a verdade do Evangelho, independente do cenário em que ele está inserido. Continue avançando, continue pregando, continue crescendo em graça e sabedoria diante do Senhor, buscando a verdade e pregando para as pessoas que precisam, para a sua família, para os seus amigos, para os desconhecidos, na internet. Use os ambientes onde você está, para que Jesus seja conhecido. Amém? Para finalizar, meus irmãos, o estudo de hoje, eu quero fechar com Filipenses capítulo 1, os versículos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Meus irmãos, mais uma vez, anônimos na missão, bispos e diáconos e todo o povo santo. Amados, nós somos um corpo, amém? Nós somos um corpo onde o cabeça é Cristo Jesus, e nesse corpo, nessa unidade, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante que ninguém. A pastora Bernadette, com todo o seu carinho, com toda a sua mão firme, mas também o seu jeito de cuidar de pessoas, ela não é mais importante que ninguém na comunidade, e ninguém na comunidade é mais importante do que ela. Porque todos nós, tanto ela, quanto os líderes da igreja, quanto toda a membresia, nós fazemos parte do corpo de Cristo, como outras igrejas metodistas, como outras igrejas da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, nós somos o corpo de Cristo. E tirando os grandes nomes de expressão que estão na mídia,
que escrevem livros, que pregam para centenas de pessoas, que estão na internet com um alcance absurdo. Nós fazemos parte desse corpo e nós somos importantes no corpo de Cristo. Nós somos importantes para a igreja local. Nós somos importantes para a administração, para o cuidado das ovelhas. Nós somos aqueles que oram, nós somos aqueles que intercedem, nós somos aqueles que ensinam, nós somos aqueles que pregam, nós somos aqueles que jejuam, nós somos aqueles que se mantêm sob vigilância, nós somos aqueles que buscam a verdade na palavra de Deus, nós somos aqueles que estamos prontos para servir à vontade do nosso Deus, independente das circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. O que eu quero finalizar esse estudo aqui, meu irmão? Você é uma parte importante do corpo de Deus. Você é um anônimo, né? Você não pode ser conhecido por muitas pessoas, mas você é essencial à obra de Deus. Você é essencial porque você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você alcançou a verdade do Evangelho. Você tem a salvação por intermédio de Cristo Jesus e sua obra perfeita e redentora. Então você está inserido no corpo e pronto a trabalhar para o corpo de Cristo. Meus irmãos, a seara é grande e os trabalhadores são poucos e o campo já está pronto para a colheita. Nós precisamos continuar a trabalhar na missão para Deus, para a glória de Deus, em prol da vida de outros que precisam conhecer Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela palavra dele, Deus seja louvado pela salvação na cruz do Calvário. E nós entregamos tudo que temos diante do nosso Senhor com alegria, sabendo que nós somos anônimos, mas anônimos dispostos a trabalhar para a honra e para a glória do nosso Senhor. Deus seja louvado, um beijo no seu coração e até a próxima. Deus te abençoe.